Até agora, a gente tinha aprendido a trabalhar com Select apenas com o básico dele. Por exemplo, eu nesse banco que eu estou aqui, ó, se vocês lembrarem, para usar um banco, eu dou use o nome do banco, que nesse caso é Clube da Pizza. 2018-1. Eu vou usar esse banco. É Clube da Pizza. E eu vou descrever uma tabela que eu vou usar o select nessa tabela, tá? Primeira coisa que vocês tinham aprendido era o select asterisco from o nome da tabela, que eu vou chamar aqui de pizzas, que é a tabela pizzas que eu estou nesse modelo. Quando eu dou esse select asterisco, o que é que ele faz? Ele vai mostrar todos os atributos da tabela e os respectivos valores de cada linha. O select asterisco, ele não é recomendado para grande conjunto de dados, certo? Esse conjunto de colunas aqui, ou de atributos, a gente chama de tupla, certo? Então, todo banco de dados ele permite que você possa selecionar um conjunto de colunas para formar esse conjunto de tuplas. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, select id pizzas, sabor e preço from pizzas, ele vai selecionar apenas essas colunas, certo? Lembrando que eu estou fazendo no RageSQL, mas vocês poderiam fazer também lá no Workbench. Então, apenas lembrando, eu posso usar o asterisco, mas não é recomendado, por exemplo, se você desse um select asterisco lá na tabela users, lá do banco de dados do Facebook, você poderia travar o servidor, mas o ideal é que você selecione as colunas que você quer trabalhar. Beleza. Pessoal, vamos agora entender algumas coisinhas aqui. A gente pode aplicar filtros numa consulta. Por exemplo, imagine que eu só quero pizzas cujo preço é menor que R$35. Então, aqui o where quer dizer onde preço é menor que 35. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai selecionar apenas as pizzas cujo valor é menor que 35. Aí você poderia perguntar, e se eu quisesse no intervalo de valores? Por exemplo, se eu quisesse que as pizzas tivessem um preço maior que 35 e ao mesmo tempo fosse preço menor que 60, eu poderia fazer isso. Lembrando que nesse caso aqui é um intervalo aberto. Ele não vai incluir os valores 30 e 65. 35 e 65. Existe uma forma que eu incluo os extremos, que é intervalo fechado na matemática, que é o between. Certo? Eu vou botar aqui, ó. Vou só copiar aqui e colocar aqui abaixo, que é essa palavra aqui, ó, between. Aí eu vou botar 35 and 60. Ele vai incluir o 35 e vai incluir o 60. Ok? Imagine que você agora quer pizzas cujo preço é menor que 50 e tenha mais de 50 em quantidade de estoque. Eu viria aqui, ó, select. Eu vou botar aqui sabor pizza, sabor preço, quantidade. Eu sei que tem esse atributo. From pizzas. Aí vamos imaginar aqui que preço é menor que R$50 e a quantidade é maior, sei lá, que 40 em estoque. Então eu estou usando na cláusula where, quer dizer onde, atributos diferentes que servem para fazer o filtro, ok? Vou rodar aqui para vocês verem. Então, o que aconteceu aqui? Ele me mostrou todas as pizzas cujo preço é menor que 50 e, ao mesmo tempo, a quantidade que tem em estoque é maior que 40. Vamos lá. Pessoal, imagine agora que eu quero ordenar as pizzas por ordem alfabética. Select, vou botar aqui sabor, preço from pizzas. Isso aqui está sem filtro, tá? Então, uma coisa importante, se você não colocar nenhum critério de ordenação, que a gente vai apresentar agora,
ele apresenta os dados conforme eles estão armazenados no banco, conforme eles foram inseridos. Bem, se eu quisesse, por exemplo, agora ordenar em ordem alfabética pelo nome do sabor, eu uso order by, que quer dizer ordenar por, aí eu vou botar aqui sabor. O que é que vai acontecer? Ele vai ordenar aquele conjunto de dados em ordem alfabética. Observe que ele ordenou ali alho e óleo, bacon, baiana, brócolis e pepperoni, etc. Se eu quisesse ordenar por preço, seria exatamente isso, só que por preço. Então, a ordem vai ser do menor preço para o maior. Por padrão, o SQL ANSI 91, a implementação dele, que é do MySQL e da maioria dos bancos, o order by ele é sempre ascendente. Se eu quisesse agora, não, Jorge, eu quero que as pizzas sejam ordenadas do maior preço para o menor. Eu venho aqui e boto depois do preço a palavra desc, que quer dizer decrescente. Ok? Isso equivale lá naquele Excel, daquele A a Z que vocês usam lá nas colunas. Ok? Tá, retomando aqui, pessoal, a gente aprendeu agora ordenação do maior para o menor, do menor para o maior. Ok? Então, o que é que a gente precisa ter em conta agora sobre algumas coisinhas importantes aqui do Select? Existem algumas funções que a gente chama de funções de agregação, que são relevantes para a gente descobrir algumas características daquele conjunto de dados que a gente está buscando ali. Por exemplo, se eu quiser saber qual o menor valor de um preço de pizza, eu venho aqui, ó, select min, que é uma função, preço from pizzas. Ok? Então, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar o valor mínimo de uma pizza. Eu acho que a pizza mais barata desse modelo é R$30, é isso mesmo. Agora, se você observar, no nosso resultado aqui apareceu min preço. Se você estiver fazendo a integração de banco de dados com Java, outra linguagem de programação, sua linguagem de programação poderia entender que esse min e o preço ali dentro podia ser um método, se você não tratar. Claro que tem funções que já tratam a string do SQL, mas eu não posso garantir isso para todos. Então, eu coloco um apelido naquele valor que eu quero exibir. Eu vou botar aqui as valor mínimo. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai alterar este rótulo aqui. Então, se eu quisesse saber o valor máximo, o maior valor de uma pizza, eu daria aqui, ó, select max preço as valor máximo from pizzas. Lembrando, obviamente, que eu posso combinar isso com a cláusula where e com a cláusula order by, beleza? Claro que não faz muito sentido com o min ou max, que nesse caso ele está retornando só um valor, né? Então, aqui o valor máximo dele aqui, 60. Outra função dessas básicas é o valor médio de um conjunto de dados. Por exemplo, se eu tivesse digitado a nota de todos os alunos, eu quisesse saber a nota média, a média dos alunos, eu usaria select avg, fica a dica, um nome de um antivírus, preço, vou chamar aqui média, from pizzas. Então, ele pega o valor médio. Ele, obviamente, internamente, ele vai fazer o quê? Ele vai somar todos os valores daquela coluna e dividir pelo número de elementos da coluna. Pessoal, imagine o seguinte, eu quero saber quantas pizzas eu tenho cadastradas aí. Então, existe uma função de contagem que é o count. Então, ó, select count. Nunca faça isso, que você pode ver em muitos livros. Isso é errado. Você usar um count depois de botar um asterisco, você aumenta o consumo de processamento em memória do banco. Então, você vai contar por um atributo da tabela. Sei lá, vou botar aqui por ID pizzas. ID pizzas é as total de pizzas from pizzas. Essa função aqui vai contar quantas pizzas a gente tem. Eu poderia, por exemplo, contar
quantas pizzas tem um preço maior que 40? Aí eu botaria um filtro. Vou começar a combinar agora, ó. Query, preço maior que 40. Além de contar as pizzas, eu só estou restringindo essa contagem a pizzas que têm um preço maior que 40, que são 8 pizzas. Lembrando que quando eu tinha rodado antes, era total de pizzas cadastradas, e agora o total de pizzas cadastradas tem um preço maior que 40. Bem, vou fazer uma coisa diferente, embora eu estou fazendo por preço. Imagine o seguinte, lembra que eu tenho um atributo quantidade? Se o seu chefe lá da pizzaria chegou lá na cozinha e disse, eu quero saber quantas pizzas eu tenho aqui no estoque. Então, assim, para contar registro, ou seja, linhas da tabela, é o count. Para eu somar os valores de uma coluna, é o sum, que é somar. Então, seria, olha que negócio interessante. Eu vou fazer o primeiro errado, depois fazer o certo. Select, quantidade, from pizzas, ok? Muita gente erra colocando assim count. Isso aqui acontece... você está contando na realidade quantas linhas tem algum registro de pizza. Vai dar aquelas, acho que 17 ou 12. 14, né? A gente tem 14 pizzas cadastradas. Isso é um erro. Porque se você olhar na tabela, a quantidade diz quantas quantidades tem daquela pizza no estoque. Então eu preciso fazer essa soma. Então a maneira certa é você usar o sum. Que ele vai lá na coluna quantidade e vai somar 40 com 50, 50 com 30, 30 com 25, etc. Gente, imagine agora o seguinte. Eu quero saber quais são os diferentes preços de pizzas. O que é que eu estou querendo dizer? Imagine o seguinte. Você tem pizza de 30, 40, 50, 45, etc. Eu quero saber os diferentes. Então, existe uma função chamada distinct. Eu vou botar aqui, ó. Select, distinct. Eu vou botar aqui preço from pizzas. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os preços diferentes de pizza e vai exibir. A gente sabe que existe 14 pizzas cadastradas. E aí eu vou mostrar aqui os preços distintos que a gente tem de pizzas. São 6 preços diferentes. Jorge, qual seria uma função útil disso, por exemplo? Imagine que eu tenho uma tabela de todos os alunos do IFBA. E eu quero saber as cidades diferentes. Aí vai imaginar, tem 250 alunos de Santa Amaro, tem 100 de, sei lá, São Francisco, tem 50 de Acupe, etc. Eu não quero que ele imprima, sei lá, 200 vezes o nome Santa Amaro, 100 vezes o nome São Francisco e 100 vezes e 50 vezes o nome de Acupe. Eu quero que ele só imprima uma vez, para saber as diferentes cidades sem repetição. O string serviria para isso. Pessoal, vamos lá, ó. Tem gente brigando durante minha gravação. Vou arrumar na miséria, viu? Isso foi na gravação, mas eu vou editar. Vamos lá. Se eu quisesse agora fazer uma busca que não fosse exata, por exemplo, quando eu busquei ali naquele exemplo que não foi para gravação, pizza sabor calabresa. Mas eu não tenho, tipo, certeza como se escreve direito a palavra. Então eu viria aqui, ó, select... sabor, preço, from pizzas, a gente vai usar o operador like. Like é parecido em inglês, tá? Where sabor, like. Aí vou botar aqui, como é uma string, baixar uma string, eu vou botar aqui, ó. Começa com C, eu não sei como escreve a palavra calabresa, e não sei como termina. Esse percento aqui, ele é algo assim, qualquer coisa depois, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele vai selecionar todas as pizzas que começam com a letra C. Beleza? Se eu quiser agora todas as pizzas que comecem que terminem com a letra A, a maioria das pizzas, obviamente, terminam com a letra A. Não todas, tipo pepperoni, blá, 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 atum, etc. Ele vai mostrar todas as pizzas que acabam com a letra A. Certo? Agora imagine uma outra situação que eu quero uma pizza
Eu quero uma pizza que na palavra tenha um trecho do tipo NA. O que é que eu estou dizendo aqui? Não importa como comece a palavra, não importa como ela termine, mas tem que ter NA na palavra. Certo? Eu estou vendo ali baiana, né? Eu acho que só tem essa, para esse exemplo que eu estou dando aqui. Ah, tem italiana, baiana, romana. Tá vendo? Não importou em que posição foi. Aqui coincidiu ser no final, né? Mas poderia acontecer em outras situações. Então você busca um padrão dentro de uma string. Isso é o substring lá de qualquer linguagem de programação.